bora falar das leituras incríveis desse mês de março. Oi, como é que vocês estão? O mês de março rendeu, não tanto quanto eu gostaria. Quem viu minha TBR do mês passado vai sentir falta aí de alguns livrinhos, mas fiz ótimas leituras e tô aqui, obviamente, pra contar pra vocês sobre cada uma delas. Mas antes de começar, eu quero agradecer a Cuponomia, que aqui está patrocinando este vídeo. O Cuponomia, pra quem não sabe, é uma plataforma de cashback e tem parceria com mais de 2.000 lojas, incluindo a própria Amazon, Americanas e Submarino. Comprando em qualquer uma dessas lojas, você terá parte do seu dinheiro de volta, além de cupons de descontos. E para facilitar tudo, quando você adicionar a extensão deles no navegador, você será notificado caso acesse uma loja parceira e quais cupons de descontos estarão disponíveis. E se você se cadastrar com o meu link que está aqui na descrição, você já ganha R$5 de bônus. E ao completar R$20, você já pode resgatar o seu dinheiro. E também, claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link, é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada mais. E, se possível, me sigam também no Instagram e no Twitter. Bom, agora sim, vamos começar com as leituras. A primeira delas foi Naquele Fim de Semana, da Sarah Elderson. Esse livro aqui eu já recebi no ano passado, eu até abri ele num vlog que eu fiz, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, porque aquele vlog tá bem legal. E junto com ele veio uma cartinha aí da Record avisando que ele iria virar filme na Netflix com a Leighton Meester, que é a Eterna Blair de Gossip Girl. Naquela época eu já fiquei curiosa, mas deixei pra ler o livro nesse mês, que foi quando aí o filme estreou. Eu não lembro se o filme estreou no início de março ou no final de fevereiro, mas acho que foi início de março mesmo. Então o que a gente vai encontrar aqui nessa história? A gente vai conhecer duas amigas, a Orla e a Kate. Elas têm aí, eu acho que uns 30 e poucos anos, quase 40, ou já tem 40, não sei direito, mas beira aí essas idades. A Orla, ela é casada, tem uma filhinha, e a Kate, ela é recém-divorciada. As duas, todos os anos, né, viajam pra algum lugar, fazem alguma viagem juntas, e aqui elas vão para Portugal. E aí, beleza, elas chegam em Portugal, né, vão lá pro apartamento que elas alugaram e tal. À noite, elas vão pro restaurante. Ali, e um pouco antes, até quando elas estão se arrumando, a gente percebe que a Orla tem uma certa inveja, às vezes, da vida da Kate, né, e da Kate em si, porque a Kate, ela é muito extrovertida, ela é muito bonita, ela conquista rápido as pessoas ao redor, né, principalmente os homens. Ela chama bastante atenção. E a Orla, ela já é mais na dela, assim, agora, né, com filha, com marido, ela tá, assim, em outro momento da vida, vamos dizer. E aí, nesse jantar, elas conversam diversas coisas que dá pra gente também ter um pouco de ideia de como é o casamento da Orla e algumas coisas que ela não quer falar sobre o casamento pra Kate, porque ela não se sente tão bem. Enfim, as duas estão ali no maior papo, né, curtindo o jantar, até que a Kate decide que quer ir pra um bar e, claro, convence a Orla, por mais que a Orla não esteja afim, né, queria ir pra casa mais cedo e tal. As duas vão pra esse bar, lá elas conhecem um bar meio boate, assim, e lá elas conhecem dois homens muito atraentes, muito bonitos, e a Orla, né, como eu falei, ela se sente, assim, uma mulher não muito desejada, e ela tá se sentindo desejada ali por aquele, né, por um dos homens, e ela fica, será mesmo? O que tá acontecendo aqui? E ela começa também a se sentir meio estranha, assim, meio bêbada, diferente. Acontece que a Kate convence mais uma vez levar esses homens pro apartamento delas. A Orla é totalmente contra isso, não queria de jeito nenhum, elas até meio que brigam ali, mas eles acabam indo pro apartamento. Aí, no outro dia, a Orla acorda não se lembrando de nada do que aconteceu no apartamento, depois que os caras foram pra lá, tipo, de nada mesmo, se sentindo super mal, com a sensação de que foi drogada, que bebeu demais e tal. E a Kate sumiu, simplesmente evaporou. A Orla não consegue achar ela em lugar nenhum, não consegue entrar em contato com ela, começa a se desesperar, vai pra polícia, fala com o marido, né, que tá em outro país. E a gente começa, então, a tentar encontrar a Kate, né, durante essa leitura. A trama em si é muito envolvente. A gente tem a resolução desse primeiro plot de onde está a Kate já na metade do livro, então o restante é sobre o que aconteceu com ela. E eu suspeitei de várias coisas, de várias pessoas, e eu achei muito interessante a resolução. Eu gostei muito. O livro me prendeu bastante. Então, se vocês estão procurando de um thriller assim que prenda vocês e que faça, né, vocês se questionar por diversas coisas, não só questionar as pessoas ao redor da Orla, mas a própria Orla. Enfim, adorei, indico. O filme é legal também, mas eu acho que ele tem uns cortes meio abruptos, assim, sabe? Mas, enfim, não é o lance aqui, a gente tá falando do livro, né? Então, é isso, gente. Um livro curtinho, rápido de ler, super envolvente, um thriller bem legal. E se aparecer mais livros aí da Sarah Alderson, provavelmente eu vou ter vontade de ler. Bom, já esse livro aqui, eu assisti primeiro a adaptação, que é uma série da Netflix, e aí eu fiquei com
com muita vontade de ler o livro, que foi De Volta aos 15, da Bruna Vieira. Gente, se você não assistiu a série na Netflix, ainda assista, porque é maravilhosa, principalmente se você tem, tipo, a minha idade, assim, 30 anos, porque ela é extremamente nostálgica. Aí eu pensei, quer saber, eu amei tanto a série que vou ler o livro. Então, pra quem não sabe da história, né, aqui a gente vai conhecer a Anitta. Atualmente ela tem 30 anos e ela, assim, tem uma vida que não é a vida que ela sonhava ter com 30 anos, sabe? E aí um dia ela vai acessar um blog, aqui no livro é blog, não é fotolog, não é o floguinho que tem na série, aqui é blog. E aí ela vai acessar esse blog de quando ela tinha 15 anos, alguma coisa acontece lá e ela volta no passado quando ela tinha essa idade. Uma coisa interessante de se falar aqui é que se você viu a série, viu que ela passa em 2006 e 2021. O livro aqui se passa em 2000 e 2015. Por isso até que eu acho que não era floguinho, né, na época do livro, porque o que tava em alta nessa época, né, de 2000, eram os blogs e não os floguinhos, os fotologs, então tem aí essas diferenças de tempo. Bom, então a Anitta volta no passado, né, com a cabeça de 30, mas com o corpo de 15 anos, e vai poder fazer algumas mudanças que ela acha que seria interessante e, consequentemente, muda o futuro dela e das pessoas que estão em volta dela. Não deixa de ser uma história bem clichê, né, de viagem no tempo, voltar ao passado e tentar mudar o futuro, e aí dá tudo errado, e também algumas coisas dão certo. E eu amo esse tipo de história, então eu acho que por isso que eu me apaixonei tanto. Me apaixonei mais ainda porque eu me vi em diversas situações, tanto na Anitta de 15 anos, quanto na Anitta de 30 anos, então eu consegui fazer muito essas conexões, essas ligações. Então a história me pegou aí por conta da nostalgia, da identificação. Tem uma coisa muito recente, né, que se eu tivesse lido esse livro na época que a Bruna lançou, porque eu acompanhava a Bruna, né, enfim, mas acabei não lendo, tem uma coisa que não iria me pegar naquela época, com certeza me pegou agora. A questão da Anitta perder o pai dela já é falecido quando ela tem 30, então quando ela volta no tempo, volta a ter 15 anos, ela pode reencontrar esse pai, então isso mexeu muito comigo também. E uma das coisas que eu achei incrível é que, assim, a escrita da Bruna é maravilhosa, eu não conhecia, eu fiquei apaixonada, e pensar que a Bruna, eu acho que a Bruna escreveu esse livro quando ela tinha 17 anos, e pensar que ela com 17 escreveu uma personagem de 30 tão bem, sabe? Eu achei isso maravilhoso, sério. Assim, a Anitta de 30 parece muito ter 30 anos e ter os pensamentos de 30, e quando ela volta a ter 15, os pensamentos continuam de 30, mas ela precisa parecer 15. Ai, sério, ficou maravilhoso. Amei de verdade a escrita da Bruna. E é isso, gente. Leiam, assistam a série. Tô muito feliz que vai ter segunda temporada. Eu já tava morrendo de medo de não ter continuação. Sério. Eu tava muito aflita, porque de vez em quando a Netflix faz essas coisas, né? Mas ainda bem que vai ter aí a segunda temporada. Bom, e aí a outra leitura deste mês foi um outro thriller, que é Onde Está Daisy Manson, da Cara Hunter. Este livro aqui que foi super falado assim que a trama lançou. Eu, como adoro um thriller, né, já fiquei com vontade de ler desde aquela época. E aí a Rose me deu de aniversário. Muito obrigada, Rose! Eu fiquei muito feliz com o presente. E a Natália, que está no nosso Catarse. Pra quem não conhece, gente, eu tenho um Catarse. Acessa aí, catarse.me/SamanthaBelletti. Tem um clube do livro maravilhoso no Catarse. E uma das recompensas, que é a recompensa eclética, permite que um desses apoiadores escolha um livro pra eu ler no mês. E aí a Natália ganhou lá o sorteio e escolheu eu ler Onde Está Daisy Manson. Então, finalmente, gente, chegou o meu momento de comentar sobre este livro. Como o título do livro sugere, né? Aqui a gente passa o livro tentando encontrar a Daisy Manson, que é uma menina aí de 8 anos. No início acredita-se que ela sumiu durante uma festa que a família tava dando ali pra vizinhança. Só que assim, nem os pais, nem o irmão e nem ninguém que estava na festa, na verdade, viu o que aconteceu com a Daisy. Então, né, o detetive Adam é acionado aí e ele começa a investigar. E enquanto ele tá investigando, a gente descobrindo algumas coisas, tem também aqui uma coisa que eu achei interessante, que foi a a inserção das redes sociais aqui. E, como sempre, né, as redes sociais geram um falatório e logo já de início as pessoas começam a culpar o pai e a mãe, e principalmente, né, o pai, porque geralmente quando crianças somem ou acontece alguma coisa com as crianças, a pessoa culpada é alguém do círculo familiar. Então gera bastante assim falatório, né, no livro em relação a isso. E a gente, de fato, começa, né, a desconfiar desses pais, porque a gente vai vendo durante a leitura que eles têm, assim, momentos bem negligentes. E o irmão também tem uma condição
que a gente fica meio assim, o que tá acontecendo? Enfim, gente, durante essa história eu fiquei extremamente curiosa, tipo assim, muito curiosa mesmo. A narrativa da Cara, enfim, é muito envolvente. Eu fiquei assim, não dava vontade de parar de ler, assim como naquele fim de semana também me envolveu muito. Esse aqui acho que me envolveu mais ainda, e eu fiquei agoniadíssima e desconfiava de todo mundo, e ao mesmo tempo não desconfiava de ninguém, e eu fiquei muito doida assim, querendo descobrir o que aconteceu. Só que eu já tinha visto um vídeo do Dan, do Café com Dan, e ele também estava com essa sensação, lendo e querendo descobrir quem era, e no final ele não tinha curtido o final, então eu já tava esperando algo que não fosse o que eu tava pensando, então eu já comecei a pensar em outras possibilidades. Resumindo, galera, não curti o fim. Eu achei assim, eu não quero nem falar muito pra, se você não leu ainda, sabe, não tentar adivinhar o que acontece, mas assim, não curti o final. Mas a história em si é muito envolvente, a escrita é ótima. Quero ler outros livros da Cara Hunter. Pelo que eu vi, esse detetive, ele vai aparecer em outros livros dela. A Trama tá lançando um agora, mas eu não lembro o nome, porém já estou de olho e quero ver, porque de fato me envolveu muito, mas o final eu achei assim, mirabolante demais. Achei que não precisava dar essa viajada aqui, mas é isso, entendeu? Foi uma boa leitura, foi uma leitura gostosa e é isso, leiam. Ou se você leu, me conta aqui nos comentários se você é do time que gosta desse final ou é do time que não gosta desse final. Me conta aqui. Agora eu vou falar de um livro que talvez seja o mais difícil de resenhar aqui, porque eu já adianto pra vocês, é um livro louco, muito doido, que faz a nossa cabeça explodir e ficar criando diversas teorias e, enfim, gente, a gente fica perdido, porém ele é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, assim, tudo pra mim, que foi Porco de Raça, do Bruno Ribeiro. Eu talvez não consiga expressar nessa resenha, né, o quão incrível é, mas por favor, acreditem em mim, tá? Que eu tô falando isso. Vou tentar explicar da melhor forma pra vocês. Antes de eu começar a falar da história, é legal dizer que Porco de Raça ganhou o Prêmio Machado, da Dark Side Books. Ele foi publicado no final do ano passado, se eu não me engano, e ele esteve no Clube do Livro da SEM, que, como eu falei pra vocês antes, eu tenho um Catarse, e lá no Catarse eu tenho um Clube do Livro, onde todo mês a gente faz uma leitura conjunta. Então no mês de março foi Porco de Raça, no mês de abril agora vai ser Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, e a gente faz encontro com autores. Então em breve a gente vai ter encontro com o Bruno Ribeiro, o que vai ser maravilhoso, porque a gente do grupo do Catarse tem milhões de perguntas para fazer e comentários. Então se você estiver afim de fazer parte de um clube do livro maravilhoso, não deixe de acessar o meu Catarse, o link tá sempre aqui na descrição. Tem um vídeo aqui no YouTube também em que eu explico como é que é esse Catarse, esse clube do livro, que vai estar aqui no card para vocês irem lá assistir. Bom, mas vamos lá. Então, a história aqui vai se passar num Brasil distópico e a gente conhece um homem já adulto, um homem preto, professor, e ele não tá muito bem de vida, na verdade, ele tá bem ferrado. Logo no início, a gente já percebe isso, porque ele acorda no apartamento dele, bem atordoado das ideias, com batidas na porta de uma prostituta exigindo que ele pague ela, né? Porque ele tá devendo pra ela, conta aí da noite que eles passaram, vamos assim dizer. E aí, pra não pagar, porque ele não tem dinheiro pra pagar, ele acaba fugindo. A partir daí, ele vai esbarrando em diversas pessoas e se metendo em diversas situações até bem bizarras. Ele acaba encontrando uma vizinha, o irmão que tá metido na política e é super bem de vida. Aí ele vai parar também no local onde tem pessoas fanaticamente religiosas e aí umas loucuras acontecem também lá. E ele também encontra policiais, enfim, gente, sério, é uma sequência assim de situações muito bizarras, até que ele vai parar num local onde as pessoas assistem homens se matando, praticamente se batendo, né? Um ringue de luta, e nesse ringue ele é jogado lá nesse ringue com uma máscara de porco e enfim, e entra na luta. Pessoas de alta sociedade estão ali apostando pra ver quem vai ganhar, aquela coisa arada toda. E gente, é isso que eu posso falar pra vocês em relação à sinopse. Por isso que eu falei que talvez eu não consiga expressar tão bem o quão bom é, porque essa sinopse parece meio um pouco confusa, mas é porque o livro em si ele é um pouco confuso, porém as críticas sociais que ele traz são simplesmente incríveis, né? Ele vai trazer aqui o racismo, a corrupção, por mais que seja um Brasil distópico, é muito parecido com o Brasil em que a gente vive. Isso assusta um pouco, na verdade muito, mas assim, nossa, vale a pena demais. Vale o lembrete que é um livro com uma linguagem bem crua, para maiores de 18 anos, tem muita violência, sexo, drogas, então
É pesado, gente. A linguagem é pesada, tem bastante palavrões. Não é um livro pra qualquer um, tem bastante cenas gráficas, assim, que a gente fala, bem reais, bem detalhadas. É pesado, galera, mas é muito, muito, muito bom mesmo, acreditem. É aquele tipo de livro que cada um pode ter as interpretações, nada é muito claro, mas você consegue tirar muitas informações dali. Eu não costumo marcar muito os meus livros com post-it, nem nada disso, a não ser quando tem coisas assim que me marquem muito, uma frase ou um acontecimento. E, gente, este livro eu marquei praticamente assim, eu queria marcar todas as páginas, na verdade, mas eu marquei muito, tem muito post-it aqui, porque eu fiquei, assim, impressionada com o que o Bruno Ribeiro apresentou em Porco de Raça. De verdade, que livro. Que livro, meus amigos. Como eu disse, não é um livro pra todo mundo. Se você gosta de ter todas as questões apresentadas no livro respondidas, não é esse tipo de livro. Se você gosta de entender tudo, não é esse tipo de livro. É pra você que gosta, como diz a Adri, né, do Redatora de Merda aqui do YouTube, desgraçamento, entendeu? É esse aí. Se você gosta de desgraçamento, você vai gostar desse livro. Eu não vejo a hora de encontrar o Bruno Ribeiro. Antes disso, o pessoal lá do Catarse, a gente vai fazer uma discussão em vídeo, porque a gente sempre faz no Telegram, mas dessa vez, antes do encontro com o autor, a gente vai fazer uma discussão em vídeo, porque a gente tem muito o que falar sobre essa história, sabe? Então é isso, gente. Leiam se vocês gostam aí de acabar com a cabeça de vocês. Bom, e aí esse mês eu também participei do clube de leitura de clássicos lá da Patrícia Lima, minha amiga maravilhosa aqui do YouTube, da Twitch, do Instagram, enfim, de todos os lugares. E a gente leu, então, O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Esse sobrenome que sempre enrolo demais a língua e não consigo falar. Foi meu primeiro contato com essa história. Eu também não tinha assistido os filmes, né? Porque tem diversas adaptações. Mas eu queria muito assistir a última adaptação, foi a do Leonardo DiCaprio. Eu me segurei muito porque eu sabia que um dia eu ia ler. E esse momento finalmente chegou. Então eu li e assisti o filme logo depois. Bom, pra quem não sabe, aquela história se passa nos anos 20, né? No começo dos anos 20, antes da crise de 29, se passa em Nova York. Então a gente tá com aquela Nova York cheia de festas, querendo muito glamour, muito dinheiro, muita bebida, mesmo com a lei seca. Então esse pano de fundo é muito importante pra história aqui. E aqui quem nos conta a história é o Nick Carey. Ele começou a trabalhar aí como corretor de títulos e acaba indo morar numa casinha em Long Island. Se eu não me engano, é em Long Island, né? Que é ali perto de Manhattan. E aí do lado dessa casinha dele tem um palácio, uma mansão, uma coisa assim estrondosa, de enorme, de maravilhosa, onde mora o senhor Gatsby. Só que o Gatsby, ele é super misterioso, muitas pessoas não conhecem ele, ele dá diversas festas, né, festas assim com muita bebida, muita comida, ele nem precisa convidar as pessoas simplesmente vão até a casa dele e, enfim, tá rolando sempre uma festa e ninguém sabe, até mesmo as pessoas que vão na casa, quem é o senhor Gatsby. As pessoas não sabem como é que ele tem tanto dinheiro, então obviamente rola diversas fofocas e o Nick também não conhecia ele, mas um dia recebe um convite para estar presente em uma de suas festas, mesmo que ninguém receba convites, mas o Nick recebeu um convite. E aí o Nick vai na festa e fica durante a festa querendo saber quem é o Sr. Gatsby, até que ele conhece de fato o Sr. Gatsby. Eles viram super amigos e com tudo isso o Nick descobre que o Gatsby e a prima dele, a Daisy, tiveram um relacionamento no passado há 5 anos. Há 5 anos atrás. E o Gatsby, desde aquela época, é apaixonadíssimo por ela. Mas por N motivos, eles não conseguiram ficar juntos. A Daisy, hoje em dia, é casada também com um cara muito rico. Então, ela também é cheia da grana, né? Assim como o Gatsby. E ela já tem uma filhinha. Só que o Gatsby, como eu falei, não esqueceu ela. E quando ele descobriu que o Nick é primo dela, ele, né, se aproximou e pediu a ajuda aí desse novo amigo pra reaproximar ele da Daisy. E aí o Nick, né, faz isso. E aí a Daisy e o Gatsby começam a conversar de novo, né? A ter um relacionamento de certa forma. E a gente percebe, pelo menos eu, né? Vou falar por mim, claro. Eu percebi que, assim, o Gatsby é extremamente apaixonado pela Daisy. Isso não dá para se negar, assim. É o amor da vida dele. Ele é, tipo, ele faz tudo por ela. Ele dava as festas com a esperança de que ela aparecesse nas festas. Então, assim, é o último romântico, gente. É o Gatsby. E a Daisy, ela é muito apática com toda essa situação. Não sei se é porque, lembrando, né, quem tá nos contando a história é o Nick. Então o Nick é aquele narrador que não é confiável e ele tá ali só presenciando algumas partes, né, da vida do Gatsby, não o tempo inteiro. Então, assim, pelo que o Nick presencia e nos conta aqui, parece que a Daisy, sabe, assim, gosta, curte, mas não é aquela paixão. Ai, não sei, a Daisy pra mim foi essa personagem, assim,
sem sal, apática e tudo mais. E o Gatsby me surpreendeu muito, porque eu achei que ele seria aquele cara, assim, imbatível e que consegue tudo que quer, sabe? Que consegue conquistar quem ele quiser e que todo mundo morre de amores por ele, aquela coisa toda. Tipo, achei que ele ia ser, tipo, bem idiotinho, assim, nariz empinado e tal. E, na verdade, ele é muito apaixonado pela Daisy e, por conta disso, ele acaba sendo uma pessoa muito vulnerável. E eu achei surpreendente isso, porque, de fato, a minha expectativa era outra e eu fui surpreendida e eu gostei. Bom, mas aí vamos voltando aqui à história em si, depois que eles começam a se encontrar de novo, algumas coisas não muito legais começam a acontecer, né? Uma sequência aí desastrosa acontece até o fechamento aí desse livro. Enfim, gente, foi uma ótima experiência, eu achei a leitura muito fluida, eu acho que, assim, a diagramação da antofágica ajuda bastante nessa questão da fluidez, além disso tem ilustrações, e é interessante também porque na antofágica tem diversos textos de apoio e tem uma introdução, e aí, num desses textos eu descobri que a história tem tudo a ver com a questão do sonho americano, né? De viver tudo aquilo, de poder ter tudo, a riqueza, o luxo, a luxúria. Então, foi muito interessante esses textos de apoio. Então, eu sugiro a vocês, caso vá comprar algum livro ou vá ler, né, pesquise depois um pouco mais sobre a história. Até porque quando a gente lê clássicos, por exemplo, é muito interessante a gente saber o que estava acontecendo na época e enquanto o autor estava escrevendo o livro. Um ótimo clássico, não achei maravilhoso, mas gostei, curti e, como eu falei, foi inesperado. E finalmente eu li um livro que eu queria muito, muito, muito ler e aproveitei que a série estreou agora, final do mês, na Apple TV, que foi Pachinko, da Min Jin Lee. Esse livro também que todo mundo que eu vejo lendo ama. Eu nunca vi uma nota negativa desse livro, então obviamente minhas expectativas estavam altíssimas. E antes de começar a falar da história, eu acho também importante eu contextualizar vocês do que estava acontecendo, assim como eu falei do clássico, né, do que estava acontecendo na época em que essa história aqui é contada. Bom, no início dos anos 1900, a Coreia, ela estava sob domínio do Japão, né, o Japão estava colonizando a Coreia e por conta disso o Japão escravizou diversos coreanos. Eles exigiam que a cultura da Coreia fosse praticamente abandonada, então, por exemplo, nem o próprio idioma os coreanos podiam falar, eles tinham que aprender a falar japonês. Então foi uma época assim muito difícil e que durou até o final, acho, da Segunda Guerra Mundial, né, essa colonização. E até hoje, né, o Japão ele ainda não se retratou como deveria. Então foi uma época muito, muito, muito complicada para a Coreia. E também vai se passar aqui durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e também durante a Guerra da Coreia, né, onde teve a separação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Então este é o nosso pano de fundo e aqui então a gente vai acompanhar uma família e suas gerações desde 1910 a 1989. E essa geração começa com a Sunja, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas vou falar desta forma. A Sunja, ela é uma adolescente e o pai dela, mesmo tendo uma deficiência na perna, sempre foi muito trabalhador, pescador, e ele dava muito amor pra família. A Sunja era super apegada a ele, mas enfim, ele acabou falecendo, e aí então ficou só a Sunja e a mãe, e as duas se mantêm por conta de uma pensão que elas têm, né, onde elas recebem aí diversos hóspedes durante todo o ano. Até que um dia ela conhece um homem, um forasteiro, super bonito, bem vestido, que, né, começa a soltar a lábia nela e ela acaba se apaixonando e engravidando desse homem. Acontece que daí quando ela vai contar que tá grávida, ele diz que ele é casado, que ele tem uma família no Japão, mulher, filhas, mas que ele poderia sustentar ela na Coreia. Só que, obviamente, ela não quer, né, porque isso vai contra todos os princípios dela, e ela decide que não vai ficar com ele, e aí ela conta pra mãe, obviamente elas ficam, e agora? O que a gente vai fazer, né, com essa situação? E durante tudo isso, elas receberam um hóspede na pensão, que é o Isaac. O Isaac, ele tava indo pro Japão, né, quando ele parou pra se hospedar ali na pensão delas, tava indo pro Japão encontrar o irmão, só que ele ficou muito doente, ele pegou tuberculose, ele tava assim, beirando a morte, só que a Sunja e a mãe dela conseguiram ajudar e ele sobreviveu. E aí ele descobre que a Sunja tá grávida e ele acredita, né, ele é pastor, e ele acredita que a melhor maneira é ele se casar com ela como uma forma de agradecimento ao que elas fizeram por ele, assim podendo ajudar a família e a reputação da Sunja. E aí a Sunja acaba, então, se casando com ele e indo pro Japão se encontrar, então, com o irmão do Isaac e com a cunhada. E a partir dali, a gente começa a acompanhar a vida dessas 4 pessoas, principalmente, né, no Japão. E aí, como eu falei, né, enquanto isso, as guerras rolando, os coreanos não são bem aceitos no Japão, na verdade, não são nada aceitos, né, direito. E aí, claro, eles vão passar por diversas dificuldades. A gente vê que os japoneses não dão empregos, né, pros coreanos, e aí as pessoas têm que se virar da maneira que dá. É super sofrido.
marido. Nisso, a Sundia e o Isaac, eles têm, né, esse primeiro filho, que na verdade não é do Isaac, né, do outro homem, que é o Noah, e depois eles têm um outro filho. E a gente vai acompanhando, então, a geração mesmo, sabe? A gente acompanha a vida do Noah, do Moisés, acho que é Moisés, o nome do outro filho, acho que é isso. E a gente vai acompanhando a vida deles, os filhos deles, como eu falei, até 1989. E uma das coisas que a gente percebe é que até 1989, os japoneses ainda não aceitavam os coreanos. Vou dar um exemplo aqui, que mesmo que você nasça no Japão, se você for filho de coreanos, até que nasceram no Japão, mas que tem essa descendência coreana, você não é aceito como japonês e você precisava tirar um visto pra poder permanecer no Japão, mesmo você nascendo no Japão, sabe? É um absurdo. E também a questão do trabalho, como eu falei, não só na época da guerra, que já era super difícil, né, pros coreanos arranjarem emprego, e mesmo no pós-guerra continuou sendo difícil, e eles tinham que trabalhar com algumas coisas. E aí eu não vou falar o que são essas coisas, que é também o significado aqui do título, porque eu não sabia, e eu acho legal vocês também irem descobrindo enquanto vocês leem. Enfim, a gente poderia ficar horas falando sobre essa história, porque ela tem diversas camadas, tem diversos personagens, como eu falei, é uma história de gerações, e tem diversas críticas, né, por trás de tudo isso, e injustiças rolando. Vocês vão ver muita injustiça, muita injustiça de ficar indignado. Enfim, gente, é uma história maravilhosa, vai falar muito sobre pátria, sobre intolerância, sobre sacrifícios, família. E eu amo nessas ficções históricas, que a gente lê e aprende, tem vontade de se informar mais. Então leiam Pachinko, se apaixonem por essa família como eu me apaixonei, sofram por eles, como eu sofri. Eu acho que é impossível você não se apegar aos personagens, torcer por eles e pensar, caraca, sabe? Muitas pessoas passam e passaram por isso. Então, sério, gente, maravilhoso. E agora eu posso dizer pra vocês que eu li e amei Pachinko. Bom, nesse mês eu li apenas 2 HQs, confesso que fiquei, assim, um pouco decepcionada comigo, mas espero compensar agora em abril, né? Coloquei várias HQs aí na minha TBR, se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Várias que eu vou desencalhar, porque eu tô participando da maratona da Laura, do Nostalgia Cinza, que é pra desencalhar os livros. Enfim, gente, vejam a TBR pra saber mais também sobre a maratona. Porém, as 2 HQs que eu li foram 5 estrelas e favoritadas, já adianto pra vocês. Uma delas é Apesar de Tudo, do Jordi Lafebre, ou do Jordi Lafebre. Essa HQ aqui é publicação da Cass Comics, uma editora nova de quadrinhos. E quando eu vi essa capa pela primeira vez, eu simplesmente me apaixonei, porque eu acho que não tem como não se apaixonar por isso aqui, né? O Jordi, ele arrasa muito. Eu já conheci o trabalho dele por conta de Verões Felizes, que sai pela SESI São Paulo, que é uma HQ maravilhosa também. Por enquanto só saíram 3 volumes aqui, mas terão mais. Acho que eu já falei dessa HQ em um vídeo, eu vou deixar aqui no card, caso eu tenha falado. E aqui ele não decepciona, né? Ele cria uma história de amor simplesmente maravilhosa. A gente então vai conhecer a Ana e o Zeno. Eles têm aí hoje em dia mais de 60 anos e a gente vê que eles são apaixonados desde a primeira vez assim que eles estiveram juntos. Só que por N motivos, eles acabaram não ficando juntos. E agora a gente tem aí esse reencontro deles já com mais de 60 anos. E durante esses anos em que eles estavam separados, eles conseguiram manter contato através de cartas, telefonemas. E aí a gente vai conhecendo, né, a história deles. O Zeno é um homem muito livre, sabe? Ele vivia viajando, é aquele tipo de pessoa que não consegue ficar presa num lugar só. Enfim, ele passou a vida dele em vários lugares. E a Ana, ela é uma pessoa muito ambiciosa e ela acabou virando prefeita de uma cidade, se casou com um homem muito bom, o casamento dela é um casamento bom, eles tiveram uma filha, hoje ela já tem uma netinha. Então, assim, por mais que eles se mantivessem contato e tal, não pense você que a Ana foi infiel ao marido, tá? Isso não aconteceu, é um casamento muito respeitoso, muito bonito também. Mas, enfim, a Ana e o Zeno eram apaixonados desde jovens. E é muito bonito, assim, porque a gente vê que independente de qualquer coisa, né, o amor dele superou tudo, assim, e é de apaixonar, a arte é maravilhosa. E, gente, tem uma coisa que eu fiquei muito na dúvida se eu falava pra vocês ou não, porque eu não sabia que era assim e eu gostei de ter esta surpresa. Se você quiser, assim, não é spoiler, tá? É sobre a narrativa mesmo, em como que a história aqui é contada. Se você não quiser ouvir esta parte, você pode pular já para a próxima resenha, tá? Eu vou deixar a minutagem aqui, pula para este minuto aqui que tá na tela, caso você não queira saber como que é contada essa história. Não é spoiler, tá, gente? É só realmente
algo que pode ficar interessante se você não souber, mas mesmo se você souber, você vai talvez amar mais ainda a HQ e querer comprar. Então, fica aí por sua conta e risco, que vou dividir com vocês, que foi algo que me surpreendeu e me fez amar ainda mais essa história. Então, vamos lá. Seguinte, gente, essa história aqui tem 20 capítulos e a gente começa a saber da história a partir do capítulo 20. Ela é contada de trás pra frente. Então, ela começa com os nossos personagens com 60 anos, né, com mais de 60, e ela vai voltando no tempo, e o final da história é, na verdade, o começo da história deles. Então, lá no fim, a gente vai descobrir como que eles se conheceram. Então, gente, isso pra mim foi sensacional. Assim, eu fiquei encantada, foi muito interessante ler uma história de trás pra frente. Sério, maravilhoso. Eu quero fazer agora, ler de trás pra frente aqui, mais de frente pra trás, entendeu? Começar do fim e ir voltando pra ver se funciona tão bem quanto de trás pra frente, sério. Isso aqui é maravilhoso. Perfeito, tudo de bom. E é um romance com, assim, uma pitadinha de comédia, muitas vezes, dá pra gente dar uma risadinha, sabe assim, você se apaixona pelos personagens, você torce por eles, e a arte é simplesmente, como eu falei, né, maravilhosa, tem diversos tons, né, às vezes ele usa vários tons de verde, às vezes tons de azul, tons de rosa, e aí, pra diferenciar aí o tempo e os acontecimentos, super indico a vocês, apesar de tudo. E agora chegou a vez de falar pra vocês sobre um quadrinho documental que é Primavera em Chernobyl, do Emmanuel Lepage. Esse quadrinho aqui ele foi publicado em 2020 e eu lembro que naquele ano ele saiu em diversas listas de melhores do ano, então desde lá eu estava com muita vontade de ter ele em minhas mãos, ler e poder vir aqui contar pra vocês, e concordo, ele realmente deve entrar aí na minha lista de melhores do ano deste ano, né, porque é incrível. Bom, eu acho que a maioria aqui já sabe, né, que em 26 de abril de 1986 aconteceu o maior desastre nuclear da história, lá na usina, né, de Chernobyl, na Ucrânia, e a radiação lá, né, foi e é tão forte que ainda tem diversas áreas contaminadas. E aí em 2008, mais de 20 anos depois do desastre, o Emmanuel, ele vai lá com outro artista, com outros artistas, ativistas, ele vai para Chernobyl para documentar, né, através dos seus desenhos, através do quadrinho, a vida de alguns dos sobreviventes e das pessoas que ainda moram lá. Obviamente ele vai super receoso para lá, né, ele até fica na dúvida se deve ir, se não, porque afinal de contas ele tá indo para um dos lugares mais perigosos da Terra, né? O medo da contaminação é muito grande. Ele não sabe nem se vai poder aceitar a comida das outras pessoas, o que ele vai fazer, porque ele não sabe a procedência daquela comida, pode estar contaminado ou não. Bom, mas mesmo assim ele vai, né, e começa então a documentar isso, e aí a gente vai vendo, né, aqui no quadrinho, desde a ida dele, e aí da dificuldade que ele tava em desenhar, porque aconteceu um problema antes de ele ir, que é bem interessante, mas eu não vou falar aqui, não vou entrar nesse detalhe, mas é muito, muito interessante mesmo, que aconteceu com a mão dele. E aí a gente vai vendo, né, ele vai desenhando de fato essa atmosfera, a gente vai sentindo essa atmosfera de terror, de aflição, de medo. O desenho dele é bem carregado no preto, nas sombras. Só que ele não estava imaginando que ele iria encontrar o oposto disso. Diversas vezes, né, ele encontra leveza, felicidade nas pessoas que moram lá, paisagens bonitas, e aí ele entra no conflito de como que eu vou desenhar o que estou vendo, se o que eu estou vendo não é aquele terror todo que eu imaginava, sabe? E com isso, o desenho dele aqui vai mudando também. Então, os desenhos começam a se tornar mais coloridos, mais leves. Então, é interessante a gente ver essa dualidade, vamos dizer, tanto do desenho, quanto do próprio quadrinista, quanto da gente. Porque a gente também, né, quando a gente vai falar de Chernobyl, a gente assistiu a série da HBO, os livros, é sempre toda aquela tristeza, aquela carga muito pesada. E aqui a gente vai encontrar isso sim, mas a gente vai encontrar esse outro lado, né? Porque é isso, né? Tem pessoas que saíram de lá na época, dessas zonas contaminadas, e aí voltaram porque lá é o lar deles. Tem pessoas que trabalharam, né, tipo, na linha de frente, tirando os destroços da usina e que continuam vivas, continuam falando sobre isso. Tem gente que ignora que existe radiação. Então é muito interessante a gente ver mesmo como que as pessoas estão vivendo lá. Enfim, como eu falei de Pachinko, né, que a gente aprende lendo, aqui também é uma forma de a gente aprender e de ver o outro lado. Então, vale muito a pena, incrível demais. Comprem, fiquem de olho nas promoções aí na Amazon. Esses dias ele tava por R$39. Um quadrinho deste tamanho, deste porte, com este assunto, com essa arte maravilhosa, R$39, por favor, né? É muito barato. Então fiquem de olho, se forem comprar, claro, comprem com o meu link da Amazon. Então é isso, gente. Super, super, super indicado, favoritado aqui pra vocês. Bom, gente, essas foram então as minhas leituras de março. Eu espero que vocês tenham gostado.
gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês leram em março, quais foram as leituras favoritas de vocês. E eu quero agradecer principalmente ao pessoal do Catarse, que vem me apoiando aí desde janeiro. Vocês são incríveis, maravilhosos. E, claro, né, o pessoal também que tá chegando aí no Catarse. Muito obrigada. Enfim, gente, muito obrigada a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo e até mais. Tchau!